Mas agora nós vamos falar sobre ortodontia para adultos. Com as novidades, aí as novas tecnologias, cresceu a procura por adultos de aparelhos ortodônticos, para corrigir problemas e até mesmo para melhorar a aparência. Por isso eu convidei o doutor em ortodontia, Eduardo Parmagnani, para falar um pouquinho mais para a gente sobre isso. Obrigada, Eduardo, pela sua presença. É um prazer. Aqui hoje. Bom, como nós sabemos, a saúde bucal, ela vem num processo aí de melhoras. Hoje as crianças aproveitam muito mais dessas novas tecnologias. Alguns adultos não tiveram a mesma oportunidade de um tratamento dentário adequado e precisam agora corrigir. E é isso mesmo? Por isso a gente vê essa procura maior também? Também. O fato das crianças hoje terem a oportunidade de ter acesso a um tratamento ortodôntico, até pela maior oferta de ortodontistas, o fato dos preços terem tido um declínio na última década. E hoje, para você conseguir fazer um tratamento ortodôntico no adulto, é mais fácil até pelo apelo estético, pela necessidade da boa aparência, pela exigência profissional. Então, hoje, felizmente, os adultos estão recorrendo ao tratamento ortodôntico. Em geral, quais são os principais problemas nesses adultos? Na verdade, o grande fator limitador de um tratamento ortodôntico em adultos é o fato de nós não podermos contar com o crescimento crâniofacial no adulto. Isso, nós só podemos contar com esse crescimento em crianças e adolescentes. E até que idade? Só para a gente ter uma ideia? Exatamente. Até que idade? Então, varia de 15 anos nas meninas até os 18 anos nos meninos. A partir dessa idade, 19, 20 anos, nós já consideramos paciente adulto, porque não vai haver o crescimento do complexo crâniofacial. E isso traz algumas limitações para o tratamento ortodôntico. Então, no tratamento adulto, tratamento ortodôntico nos adultos, nós não podemos contar com esse crescimento. Nós só podemos fazer movimentações dentárias dentro daquele esqueleto ósseo já existente. Por isso, o tratamento é mais limitado. Você, às vezes, necessita fazer algumas extrações dentárias. Ou, se as diferenças ou as discrepâncias entre osso e dente for muito gritante, o paciente pode partir para um tratamento ortocirúrgico, que seria, a grosso modo, o paciente fazer 12 a 18 meses do tratamento ortodôntico, faz o ato cirúrgico, a cirurgia ortognática, e complementa nos 6 meses seguintes com refinamento do tratamento ortodôntico. Mas é importante ressaltar que não tem idade para tratamento ortodôntico. Em qualquer idade, nós podemos levar esse benefício ao paciente. O Daniel de Aracruz, ele pergunta o seguinte: se o tratamento em adulto acaba sendo mais longo? Isso é muito relativo, depende de cada paciente, cada um reage de uma maneira. O fato do paciente adulto estar com metabolismo mais baixo em relação ao adolescente faz com que o tratamento ortodôntico necessite um pouco mais de tempo. Isso é natural, até porque o metabolismo no adulto é mais lento. Pegando o gancho que nós temos um atleta aqui hoje no seu programa, as lesões em crianças, elas são cicatrizadas e metabolizadas muito mais rapidamente do que em adulto. Então, por isso, a gente precisa de, no adulto, dar um tempo maior de tratamento, fazer as ativações, não talvez mensais, mas a cada 40, 45 dias, mas o resultado final também é excelente. Bom, mas o adulto também até obedece mais essas regras, isso é interessante, do que as crianças. É verdade. Se na criança nós podemos contar com crescimento e desenvolvimento, fator que nós não podemos contar no adulto, em contrapartida o adulto colabora mais, o adulto não vai ficar mascando chiclete em excesso, pirulito, coisas que as crianças no dia a dia consomem demasiadamente. Agora também tem uma oferta de aparelhos muito maior, sem dúvida, assim, com preços e tipos, Quantos tipos existem de aparelhos? Normalmente, há 3, 4 décadas atrás, só havia o aparelho metálico. Isso até dificultava o tratamento ortodôntico em adultos. Os adultos querem um aparelho mais estético, até por questões pessoais de relacionamento. Hoje em dia, nós temos muitas alternativas, desde os aparelhos de porcelana, que são aparelhos transparentes, aparelhos fixos transparentes também colados ao esmalte do dente. Aparelhos de safira, que a gente chama de aparelho de gelo, ele é tão transparente e tão translúcido, tão bonito, que já é a última geração de aparelhos transparentes. Tem também os aparelhos linguais, que nós
colocamos o aparelho lingual por trás, na face interna dos dentes. Então, você é capaz de conversar ou sorrir e a pessoa não visualizar o aparelho. Tem o aparelho Invisalign, que é uma outra geração de aparelho. Então, as alternativas são enormes. Mas a escolha para cada tipo de aparelho vai depender também do perfil, do problema dessa pessoa. E, assim, claro, tem um custo também, mas também tem a ver a questão do perfil? Exatamente. O fato do aparelho estético ter essa gama toda de opções no mercado aumenta o custo, é uma desvantagem do aparelho estético. Ele tem o custo maior do que o aparelho metálico e, além disso, ele é mais propenso a fraturas. Agora, de uma maneira geral, os aparelhos estéticos em adultos, 90% dos adultos colocam os aparelhos estéticos. Até tem uma pergunta aqui da Júlia, de Itaparica. Se esses aparelhos mais discretos, né, que são os mais fininhos, eles são tão eficientes quanto os outros? Para cada caso, você indica determinado tipo de aparelho. Pode ser que esse aparelho de porcelana não tenha a aplicação clínica em determinado paciente. Por quê? Vamos falar numa linguagem mais acessível, o canal do slot, o slot do bracket, onde passa o fio, se ele tiver contato direto com a porcelana, às vezes o tratamento não desenvolve bem. Então, para pessoas que fazem extrações dentárias, talvez seria melhor indicado um aparelho de porcelana, mas com essa canaleta metálica. Então, para cada tipo de tratamento, existe a indicação de um aparelho. Não são todos os pacientes que podem usar um aparelho lingual, não são todos os pacientes que podem usar o Invisalign. Hoje, em média, só para a gente ter uma ideia assim, de um custo de um aparelho, gira em torno de quanto? É muito difícil, porque esse preço que a gente dá, eu posso te dar uma proporção. O aparelho metálico custando X, o aparelho transparente custa em média o dobro. O aparelho lingual, que coloca por trás as faces dos dentes, custa até 5 vezes mais. E o Invisalign, que são moldeiras totalmente transparentes, custa em média 10 vezes mais do que isso. Agora, o preço, é importante ressaltar que é dado pela qualificação do profissional. Às vezes, os pacientes chegam ao consultório e comentam, né? Ah, fulano de tal não cobra o aparelho, só cobra a manutenção. Isso depende da qualificação, cada um tem seu preço. Aliás, você, Eduardo, também é professor, né? Sim. E está ministrando um curso de pós-graduação em ortodontia aqui no estado, né? Já faz 3 anos e estamos na 3ª turma de especialização. Inclusive, a nossa faculdade, a São Leopoldo Mandic, foi premiada recentemente, anteontem, com esse título de 3ª melhor instituição de pós-graduação do Brasil. Quer dizer, e ela é de Campinas? Ela é de Campinas e tem um braço aqui no Espírito Santo, como em Belo Horizonte, Brasília, em alguns estados do Brasil. E você atuando nessa área de educação, principalmente nessa questão da saúde, você acha que hoje as pessoas estão mais comprometidas? Porque tem uma oferta muito grande, né? Tem aí muitos profissionais no mercado. Você acha que hoje tem mais comprometimento? Como que o próprio paciente pode buscar informações para saber onde ele vai se consultar? Exatamente. Em primeiro lugar, o paciente deveria procurar sempre um especialista em cada área. Você tem que ser atendido por um especialista. Seria bom que ele recebesse uma indicação, não fosse olhando em caderninho ou em alguma agenda, mas uma indicação de um paciente que ele já viu e que foi realmente bem tratado. Quer dizer, eu acho que isso é importante realmente, né? Você pensar na hora de procurar, né? Porque entregar a boca, né, para qualquer um não é por aí, né? O cartão de visitas para qualquer um não pode. É verdade. Hoje o profissional precisa dessa imagem, né? Exatamente. E tem que tomar cuidado para não ser só uma questão estética, principalmente, assim, aquela grande preocupação com a estética, mas pensar na saúde, né? Cuidar dessa boca, né? Na verdade, o paciente nos procura inicialmente com essa queixa estética. Isso é interessante. Ele quer o tratamento ortodôntico para melhorar um dentinho. E você começa a explicar as coisas para o paciente, os problemas que esse pequeno problema estético poderão causar no futuro. E ele se convence da necessidade de tratamento não só para fins estéticos, mas para funcionais. Tem uma pergunta aqui do Daniel Machado. O irmão dele tem 17 anos e usa aparelho fixo há um bom tempo. E disseram que se mascar chiclete, estraga. Aí ele diz o seguinte, que o irmão masca chiclete, pirulito e nunca deu defeito. Por que dizem que estraga? O ideal é que a pessoa não faça esse tipo de alimentação durante o tratamento ortodôntico. Até porque, se você imagina que já é difícil a higienização nos dentes naturais, com o próprio fio dental e a escova, quando o paciente está usando o fio dental, a dificuldade de higienização é muito maior. Então, quanto menos açúcar você ingerir ou alimentos duros que podem fraturar o aparelho,
O ideal é usar. Quer dizer, usando o aparelho dificulta ainda mais essa limpeza, né? Que você tem ainda mais trabalho, né? E a pessoa às vezes não tem essa paciência de ficar lá cuidando um pouquinho mais. Exatamente. Né? Por isso que dentre uma das vantagens do tratamento ortodôntico em adultos, esse é um fato positivo. O adulto tem mais cuidado com a higienização do que a criança e o adolescente. Eduardo, obrigada pela sua presença. Parabéns pelo seu trabalho, principalmente não só na área da saúde, mas na área de educação também, né? Obrigado. Obrigada. Bom, deixa eu dar uma dica para você, porque é claro, né? Falamos sobre saúde, você tem que cuidar